Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. O Curi estava frio. O telefone dela vibrava, e eu estava no meio de contar que o cachorro tinha começado a dormir perto da porta da frente novamente, como se estivesse esperando alguém. Foi quando ela disse: "Eu traí com meu chefe." E daí? Foi só uma vez. Assim, direto, controlado. Ela nem piscou. Continuou girando o vinho, sem sequer levantar os olhos do copo, como se tivesse dito que pegou o leite de aveia errado. Minha garfada parou no ar. Eu olhei para ela. Não através dela, não além dela. Para ela. E, naquele momento parado, percebi algo profundo. Ela não estava me contando para confessar. Ela estava me contando para me desafiar a fazê-la sentir culpa. Eu não dei isso a ela. Não perguntei nomes. Não perguntei quando, onde, ou o que ele disse a ela que eu não disse em 15 anos de casamento. Não perguntei nada. Simplesmente coloquei o garfo cuidadosamente, em silêncio, na borda do prato. Peguei um guardanapo, limpei as mãos, dobrei-o com cuidado, como se estivesse embalando a última conversa civilizada que teríamos. Então, levantei-me. Ela nem olhou para mim. Continuou comendo, como se eu fosse um padrão climático que ela já tinha previsto. Senhor, me desculpe. Senhor, foi um erro. Nem mesmo um maldito dar de ombros. E foi quando soube. Isso não era o começo de algo. Era o final dela. Um monólogo de encerramento que ela ensaiou enquanto passava rímel no retrovisor do Audi do chefe. A frase que ela estava louca para soltar, só para ver como eu desmoronaria. Mas eu não desmoronei. Fui até a pia, enxaguei as mãos com a mesma calma que usava ao resolver backups de servidores corrompidos. Sequei-as devagar, observei o vapor descer pela janela acima da pia, como se também quisesse escapar. Atrás de mim, o garfo dela tilintava no prato. Ela serviu mais vinho. Abri a geladeira, peguei uma garrafa de água e tomei um longo gole. Medido, frio, centrado. Não porque estava com sede. Eu precisava que minhas mãos fizessem algo além de se enrolarem na mentira que ela acabará de detonar na nossa cozinha. Quando me virei para sair da sala, não disse nada. Não porque não tinha o que dizer, mas porque o que eu estava prestes a fazer não exigia palavras. Ela achou que era só um jogo de poder. Não sabia que eu não jogo. Não até controlar o tabuleiro. Ela pensou que eu sairia furioso, bateria a porta, quebraria um copo, talvez chorasse na garagem como um marido de sitcom quebrado. Era para isso que ela estava preparada. Uma explosão que ela poderia desarmar com algumas lágrimas e ou não quis dizer isso ao meio coração. Mas eu não dei barulho. Dei silêncio. E aquele silêncio ecoou mais alto do que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Subi as escadas. Passos calmos, sem pressa, sem teatro. O tipo de silêncio que inquieta predadores quando percebem que a presa não está correndo. Ela ficou lá embaixo, rapeando um drama idiota na Netflix, rolando o celular como se não tivesse acabado de abrir um buraco no meio do meu peito e dado de ombros. Ela nem pausou a série. Fechei a porta do quarto atrás de mim e sentei na minha escrivaninha. A mesma que ela uma vez zombou por ser antiquada. Disse, e ninguém imprime mais. Disse, profissionais de verdade vivem na nuvem agora. Engraçado, eu concordo. Então foi por aí que comecei. Declarações de impostos antigas, registros de ativos, contrato pré-nupcial. Escaneei tudo. Subi, criptografado, com backup em 3 serviços de nuvem diferentes. Nada com nomes óbvios, claro. Uma pasta se chamava o Estratégia Q3. Outra, Fotos _201_RIP. Queria que ela olhasse direto por elas, caso algum dia bisbilhotasse.
Copiei a cláusula de fidelidade do pré-nupcial. Seção 9C. Quebra de fidelidade anula reivindicações financeiras do cônjuge. E abri um novo PDF. Adicionei uma nota com minha caligrafia, escaneei, salvei como cláusula assinada.pdf. Minha assinatura parecia limpa demais, então amassei o papel, escaneei de novo. Perfeito. Parecia vivido, real. Ela enviou um emoji rindo para alguém no celular às exatas 21h27. Sei disso porque as notificações dela estavam espelhadas no iPad da família. Ela não sabia. Esqueceu que sincronizamos no último ano, quando ela quis usá-lo para uma apresentação idiota e nunca desligou a sincronização. Vi o emoji piscar na tela. Ela estava rindo. Depois daquela bomba que jogou, ela estava rindo. Ótimo. Deixia se sentir intocável. Criei uma nova pasta. Não escondida, não enterrada. Bem no centro do meu desktop, esperando. Chamei de O Verdade. Mas, depois de alguns segundos, mudei. Verdade soa nobre, passivo, filosófico demais. Renomeei para O Mesa. Porque, quando chegasse a hora, eu não estaria gritando. Estaria arrumando a mesa, e ela engasgaria com tudo o que preparei. Dentro daquela pasta, comecei a colocar coisas. Capturas de tela dos backups dela na nuvem. Uma linha do tempo das noites de trabalho dela, alinhadas com recibos de aplicativos de carona. Uma cópia da mensagem no Slack que ela uma vez me mostrou, do chefe, sobre tomarem drinks sem o time. Cruzei o horário da mensagem com uma cobrança no cartão dela. Num bar de hotel. 2 dias depois, outra cobrança. Mesmo hotel. E a localização do GPS dela, rastreada pelo aplicativo de segurança familiar. Ela achava que era só para o passeador do cachorro, mas ele atualiza em segundo plano enquanto estiver instalado. Ela nunca desinstalou. Achava que eu era lento, velho, atrasado. O que ela nunca percebeu é que estou nisso. Construo planos de recuperação para sistemas que as pessoas esqueceram que existem. E ela é só mais um sistema corrompido que estou prestes a desligar. Ela foi dormir cantarolando. Ouvi do andar de baixo. Escovando os dentes, andando descalça pelos tacos, o render do colchão enquanto se arrastava para nossa cama. Como se não tivesse detonado 15 anos de casamento entre mordidas de comida delivery. Não perguntou onde eu estava. Não chamou. Não veio procurar. Terra estava acostumada a me ver sumir nos meus lugares quietos. Essa é a coisa de estar casado com alguém. Como eu. Você para de notar quando ficamos em silêncio. Até que o silêncio se torna a única coisa que resta na sala. Às 23h42, fiquei na garagem. Porta do motorista aberta, rádio desligado, celular virado para baixo. O motor não estava ligado. Eu não precisava de movimento. Precisava de quietude. Algo no zumbido do duto de ar, no leve cheiro de WD-40, no eco oco da minha própria respiração. Isso me ajudava a pensar. No banco do passageiro, um pendrive preto. Simples, 64 GB. Do tipo que pegamos em massa para demonstrações de fornecedores. Nele, tudo. As mensagens dela, as rotas de GPS, a noite que ela disse que estava num retiro de equipe e encontrei o recibo do Uber Eats entregue num hotel 2 cidades adiante. A voz dela, gravada sem querer, enquanto dizia a alguém do outro lado, ele ainda acha que estou numa ligação de Zoom. Coitado. E o pré-nupcial, claro. Destacado, autenticado, assinado. A assinatura dela ainda suave e confiante, como se acreditasse que nunca importaria. Olhei para aquele pendrive do jeito que você olha para um movimento final de xadrez. Não chamativo. Só definitivo. Às 3h17 da manhã, escrevi um bilhete. 7 palavras. Sem ameaças, sem súplicas, sem raiva. Só uma frase. Neutra, limpa. Você sempre disse que eu era previsível.
Dobrei uma vez, coloquei num envelope branco simples e deslizei o pendrive atrás. Fez um leve clique plástico contra o papel. Na frente do envelope, não escrevi o nome dela. Escrevi uma palavra. Aproveite. Havia algo quase cirúrgico na forma como tudo se encaixou. Frio, preciso, sem drama. Eu nem ouvia mais meu próprio coração batendo. Voltei para dentro. As luzes estavam fracas. Ela dormia, respirando suave e superficial. Nenhum traço de culpa no rosto. Nenhum lampejo de remorso tremendo atrás das pálpebras. Fiquei ali 1 minuto, só olhando. Percebi que não a reconhecia mais. Ela parecia uma estranha brincando de casinha na minha vida, usando minhas rotinas, dormindo na minha cama, andando pelos meus corredores como se os tivesse conquistado. Não a beijei para me despedir. Nem puxei a porta até o fim. Às 5h15 da manhã, tomei banho, me vesti e saí de casa. Antes de sair, coloquei o envelope exatamente onde precisava estar. Na mesa da cozinha, centrado, virado para a cadeira dela. Seria a primeira coisa que ela veria ao descer para o café da manhã, ainda convencida da noite anterior. Que tomasse seu expresso com um toque de pavor. Que o sabor mudasse na boca dela no segundo em que visse aquela palavra. Aproveite. O pendrive não gritava, não acusava, não dramatizava. Simplesmente apresentava. Pasta 1 de mensagens, com carimbos de data, capturas de tela limpas como um relatório de laboratório. Conversas com o chefe, papos estratégicos tarde da noite, emojis que diziam mais do que palavras jamais poderiam. E uma mensagem particularmente ousada que dizia: "O jeito que você me olhou no elevador me fez esquecer que sou casada." Ele respondeu com um coração. Ela respondeu com o nome de um hotel. Sem mais explicações. Pasta 2, localizações, puxadas do aplicativo de segurança familiar que ela esqueceu que estava ativo. Não importava que ela tivesse desligado o compartilhamento de localização nas configurações do iPhone. Aplicativos falam, apps sussurram. Ela não pensou em desvinculá-lo da nossa conta familiar. 9 de março, 18h42. O celular da Terra estava estacionado no estacionamento de um Holiday Inn Express por 4 horas. Ela me disse que estava atualizando uma apresentação num Starbucks. 2 dias depois, mesmo hotel, mesmo chefe. Recibo do Uber, carimbado no minuto. Alinhou-se tão perfeitamente que parecia assistir dominós caindo em câmera lenta. Pasta 3, áudio. Ela nunca soube que atualizei as câmeras de segurança. O microfone da cozinha pegou ela falando no viva voz uma noite, enquanto fazia uma salada. Terra rindo, ele nunca vai deixar a esposa, mas eu não ligo. Gosto do risco. O som da faca cortando pepinos logo depois. Genuinamente. Arrepiante. Como se ela estivesse fatiando a culpa em pedaços mastigáveis. Pasta 4, legal. PDF escaneado do nosso contrato pré-nupcial. Seção 9C. Violação da cláusula de monogamia anula todas as reivindicações sobre ativos adquiridos conjuntamente. A assinatura dela, clara como o dia. Logo abaixo, uma nova página. Minha assinatura recente, datada. Uma declaração autenticada, pretendo pedir divórcio após confirmação da quebra descrita acima. Sem ameaças, sem hipóteses. Só confirmação e execução. Cada arquivo nomeado em ordem perfeita. 01_log_mensagens.pdf, 02_rastreamento_localização.csv, 03_áudio_cozinha.mp3, 04_prenup_escaneado.pdf, 05_declaração_notificação.pdf. Sem rótulos estranhos, sem nomes vingativos como prova de traição ou mentiras da terra. Isso teria diminuído. Não. Isso foi feito com precisão estéril. Não era vingança pornográfica. Era um conjunto de dados. Quando ela clicasse no pendrive, não estaria se perguntando se foi pega. Estaria calculando há quanto tempo eu estava documentando.
A resposta, um tempo suficiente para garantir que, quando ela disse o e daí, o universo finalmente respondesse de volta. Meu celular acendeu exatamente às 7h42 da manhã, enquanto eu tomava um café amargo no escritório, sentado diante de um homem chamado Ron Leowitz. Advogado de divórcio, veterano de 1000 separações devastadoras, o tipo de cara que não pisca quando alguém diz quero ela fora da casa, fora das minhas contas e fora do meu futuro. A tela mostrou o terra-móvel. Não atendi. Ron deslizou um bloco de notas para mim. Linha do tempo, documentos, provas digitais. Você disse que tem tudo. Cliquei na pasta no meu laptop, rotulada para conselho, espelhada diretamente da chamada ou mesa. Assenti. Tudo datado, tudo com backup. Outro bip. Mensagem de texto da Terra, o que é isso? O que é isso? Terceiro bip, Calvin, por favor, me liga. Não quis dizer assim. Ah, o recuo começara. Imaginei ela na mesa da cozinha, com seu hobby caro, a xícara de expresso tremendo levemente na mão. O envelope rasgado, como se ela pensasse que poderia conter flores ou um pedido de desculpas. Em vez disso, a verdade. Fria, curada, brutal. Eu quase podia ouvir o engasgo na garganta dela quando percebeu que o pendrive não era para conversarmos sobre isso. Era o fim da conversa. Bip, precisamos conversar, por favor. Não sabia que você tinha isso. Claro que não sabia. Ela achava que eu era o cara que esquece aniversários a menos que o Outlook lembre. O cara que verifica as trancas 2 vezes porque é cauteloso, não calculista. Ela confundiu quietude com desatenção, imobilidade com sono. Esqueceu que passo 10 horas por dia em sistemas que exigem salvaguardas, retrocessos e protocolos de recuperação. Eu não construo coisas que podem desmoronar. Então, quando ela apostou nosso casamento numa emoção de uma noite com um homem de meia-idade num escritório de canto, não percebeu que eu já tinha iniciado a sequência de saída. Não viu o plano de backup rodando em segundo plano enquanto ela ria nos travesseiros de hotel. Ron folheou a impressão do pré-nupcial, então olhou com uma sobrancelha levantada. Você destacou a cláusula. Achei que economizaria tempo, eu disse. Ele riu. Você é um filho da mãe frio. Não, corrigi, deslizando o pendrive pela mesa. Só cansei de ser o idiota. Bip. Mensagem final, Calvin, se ainda somos casados, você me deve uma conversa. Coloquei o celular virado para baixo. Não no silencioso. Queria ouvir o próximo bip. Queria que a sala vibrasse com o desmoronamento dela. Ela estava girando agora. Não porque traiu, mas porque percebeu que eu me preparei para isso. Silenciosamente, metodicamente, com o tipo de paciência que não grita. Só executa. O momento em que ela percebeu que o envelope não era um blefe, ela foi com tudo. Às 8h04 da manhã, o primeiro instinto de controle de danos entrou em ação. Ela tentou apagar o celular. Sei disso porque recebi um alerta do nosso ID Apple compartilhado de que o dispositivo dela tentou uma restauração de fábrica. Infantil, desesperado, e uns 4 dias atrasado. Eu já tinha espelhado o iCloud dela num arquivo clonado num servidor separado semanas antes. Carimbado e protegido. Até os itens deletados dela foram preservados em triplicata. Ela estava apagando fumaça. O segundo movimento dela me ligou para ele. O próprio senhor Visão Estratégica. Seu chefe. Também casado. Muito garoto propaganda do tipo de executivo que a empresa dela exibia para investidores quando precisava parecer estável, ético, confiável. Vi a ligação piscar no tablet espelhado antes mesmo de ela desligar. A próxima meia hora foi uma comédia de pânico. Ela entrou no Slack e apagou o histórico de mensagens. Desativou a visibilidade no LinkedIn. Limpou o cache do navegador. Deletou o aplicativo de notas onde uma vez digitou e ele diz que a esposa suspeita, pediu para eu me manter discreta. Tudo sumiu. Para ela, pelo menos.
O que ela nunca entendeu é que eu configurei o laptop de trabalho dela para encaminhar toda a mensagem enviada para um e-mail sombra que eu controlava. Instalei a regra no dia seguinte a ela me acusar de paranoico quando perguntei por que ela começou a levar o laptop para o banheiro. Ela disse que estava nervosa com o estresse do trabalho. Claro, nervosa. Toda mensagem noturna, todo anexo, toda confirmação de hotel que acidentalmente foi para o lixo, eu tinha encaminhado, arquivado, carimbado e categorizado. E a cereja do bolo, uma gravação de tela que capturei do laptop dela durante uma sessão de trabalho remoto. Ela deixou o microfone ligado, e a chamada do uso não estava no mudo. Peguei tudo. Você sabe que não podemos ser pegos, né? Ela, relaxa, Calvin ainda acha que estou preparando apresentações. Ele é inofensivo. Inofensivo. Essa palavra cravou nas minhas costelas como uma faca cega. Ela achava que eu era inofensivo porque não era barulhento, porque não andava de um lado para o outro ou jogava coisas. Confundiu paz com fraqueza. A empresa dela tinha uma conformidade corporativa rígida. Uma daquelas firmas obcecadas por relações públicas, do tipo valorizamos a família, que manda memorandos mensais sobre ética e liderança. O tipo onde o caso errado no e-mail errado pode acabar com carreiras antes do almoço. Então, enquanto ela se debatia e apagava, eu sentei com Ron Leowitz, calmamente, cliquei em enviar. Para o RH, para o jurídico, para uma linha anônima de denúncias que encontrei enterrada no site deles. Sem mensagem, sem ameaças. Só um link de drive, protegido por senha, rotulado simplesmente como uma conduta de funcionário. Quando as mensagens dela sumiram do celular, já estavam sob revisão por um vice-presidente que uma vez disse numa reunião trimestral: não toleramos violações de limites. Ponto final. Vamos ver quanto valor estratégico o chefe dela tem agora. Ela apareceu no meio da manhã. Ainda com a blusa de seda do dia anterior, os saltos batendo forte contra o chão de mármore do saguão, como se estivesse invadindo um castelo que ainda acreditava governar. Cabelo meio feito, sem maquiagem, e, pela primeira vez em anos, pânico nos olhos. Eu estava no 8º andar, observando tudo pelo monitor de canto na minha sala. A mesma câmera que usávamos para checar entregas e verificar compromissos com fornecedores. E lá estava ela, no centro do quadro, agitando os braços na recepção como um brinquedo de corda com defeito. Preciso ver o Calvin agora. Minha recepcionista, Aaron, inclinou-se levemente para trás, já seguindo o protocolo. Olhou para a câmera. Assentiu uma vez. Foi tudo o que ela precisava. Aaron pegou o telefone e disse: calma, segurança, temos um visitante não autorizado se recusando a sair. Terra ainda suplicava, alternando entre suave e firme, como se não conseguisse decidir se chorava ou latia. Ele é meu marido. Precisamos conversar. É particular. É pessoal. Aaron. Abençoada, nem piscou. Este é um local de trabalho seguro, senhora. Então, vi ela perceber. A compreensão de que, mesmo ali, ela perdeu o controle. Virou-se para a câmera, olhou direto para ela. Direto para mim. E eu olhei de volta. Frio, imóvel. Não me mexi. Peguei o telefone do escritório e chamei. Escoltem-na para fora. Sem conversa, sem exceções. Quando o segurança, um ex-fuzileiro chamado Kenny, chegou, ela já estava tremendo. Somos casados, você não pode fazer isso, Calvin. Mas eu podia. E fiz. Meu advogado protocolou os papéis 1 hora antes. Moção de emergência, tudo preparado com antecedência. No minuto em que ela abriu aquele envelope na nossa mesa da cozinha, as rodas já tinham girado metade do caminho. Enquanto Kenny a guiava gentilmente para a porta, ela se soltou uma última vez. Calvin, por favor, só me deixe explicar. Eu disse, nada. Nem desliguei a transmissão. Ela foi escoltada pelas portas de vidro do saguão, a reflexão dela distorcendo na moldura metálica como um fantasma sendo arrancado da vida que ela costumava possuir. Os outros funcionários observavam.
Sempre observam. Especialmente os que nunca gostaram dela. Os que ela dispensava nas festas de fim de ano, os estagiários que ela interrompia no meio da frase. Não disseram uma palavra, mas viram. Reputação, afinal, não se perde em chamas. É erodida silenciosamente. Assim. No silêncio que se seguiu, levantei-me, fechei a aba do navegador, ajustei a gravata e voltei ao trabalho. A queda não aconteceu de uma vez. Começou como a maioria das execuções corporativas começa. Silenciosamente, com eufemismos. Licença pessoal, chamaram. O chefe dela, Greg F., que costumava desfilar como se fosse dono da corte, de repente sumiu. Sem briefings matinais, sem links disso e sem e-mails de vamos retomar. A agenda dele simplesmente desapareceu. Terra percebeu primeiro. Mandou mensagem, ligou. Sem resposta. Nem mesmo uma confirmação de leitura. O homem que mandava ou não. Paro de pensar em você durante reuniões agora não se dava ao trabalho de digitar um emoji. No segundo dia, os sussurros começaram. O RH abriu uma revisão interna. Não pública, não barulhenta. Só aquele silêncio assustador que desce antes que as luzes pisquem e o machado caia. Chamaram-na numa quinta-feira. Sala de conferências C. Paredes bege neutras. Um advogado sentado quieto no canto, não apresentado. Foi quando ela soube. Não era sobre dinâmica de equipe. Era uma extração. A representante de RH nem pediu para ela sentar antes de deslizar uma pasta pela mesa. Recebemos material sobre sua conduta. Terra abriu, ainda tentando manter a compostura. Capturas de tela, logs de mensagens, uma transcrição de áudio. A mesma em que ela ria na nossa cozinha, dele nunca vai deixar a esposa, mas eu não ligo. Gosto do risco. Havia até uma imagem estática da câmera do saguão do hotel. Ela e Greg, não se tocando, mas perto o suficiente para ninguém acreditar que foi algo de uma vez só. Ela piscou, engoliu em seco e mentiu. Isso está fora de contexto. Estávamos colaborando numa proposta. Acho que alguém está tentando me difamar. O RH esperou. Então colocou um e-mail impresso sobre a pilha. Era do Greg, datado de 3 semanas antes. Assunto: vamos manter isso entre nós. No final, a assinatura dele: se algo acontecer, negue tudo. A sala ficou imóvel. Terra encarou como se fosse uma língua estrangeira. Como se, piscando o suficiente, pudesse desaparecer. Mas não desapareceu. Sem gritos, sem sermões morais. Só um veredicto corporativo seco. Seu emprego está encerrado, com efeito imediato, devido à violação de conduta e risco à reputação. Não haverá indenização. Ela abriu a boca e, pela primeira vez, nada saiu. Escoltaram-na até o escritório em silêncio. Deixaram-na encaixotar suas coisas sob supervisão. Uma representante de RH ficou ao lado enquanto outra removia silenciosamente o crachá dela do sistema. Acabou antes que ela chegasse ao elevador. O pior. Não parecia um escândalo. Parecia cirúrgico. Ela mandou mensagem para o Greg de novo naquela noite. Ainda sem resposta. Nem uma palavra, nem uma sílaba. Ele sumiu. E agora, ela também. Chegou às 2h13 da manhã. A hora dos fantasmas, arrependimentos e agora pedidos de desculpas não solicitados. O assunto dizia: por favor. Sem maiúsculas, sem pontuação. Só o equivalente digital de olhos borrados de rímel e uma voz trêmula. Abri. Não porque queria ler, mas porque já sabia o que seria. Esses e-mails nunca são para curar. São para controlar. Começou previsível. Sem saudação, sem o querido Calvin. Direto ao teatro. Cometi um erro. Não significou nada. Fui estúpida. Por favor, não me destrua. Não o me desculpe. Não o te traí.
Só um vago uísque pairando como um fantasma sem corpo. Então veio a virada. Vamos para uma terapia. Você pode me odiar, mas somos um time. Você e eu. Construímos uma vida. A carta da nostalgia. A memória seletiva. A mesma mulher que disse o e daí, agora diz o somos um time. Conveniente. Parágrafo seguinte, a isca da culpa. Você nunca deixa as pessoas entrarem. Sempre se fecha. Pensei que você não se importava mais. Estava solitária. Lá estava. A manipulação. Ela não traiu. Reagiu. Eu não fui traído. Causei a traição. Clássico. Então veio o verdadeiro objetivo da mensagem. Sempre está na última linha, como a cauda de um escorpião. Perdi meu emprego. Por favor, não tire todo o resto também. Lá estava. A admissão da consequência. Não remorso, não empatia. Só uma contagem das perdas que ela tentava evitar que crescessem. Não era amor. Era controle de danos em forma de prosa. Não respondi. Em vez disso, imprimi o e-mail. Jato a laser, margens limpas, fonte 12. Grampeei, coloquei numa pasta Manila, rotulei à mão, tentativa de alavancagem emocional número 1. Por que não seria a última? Não, isso era só o começo da campanha dela. Primeiro simpatia, depois culpa, talvez raiva quando nada funcionasse. Mas eu não morderia a isca. Ela queria reescrever nossa história, reformular-se como a esposa perdida, mas aprendendo que só cometeu um erro. Mas eu já sabia o final. Eu o escrevi. Ela ainda não tinha lido. Era um domingo. Claro, quente, inofensivo. O tipo de dia feito para negação. Terra escolheu um café com mesas ao ar livre. O favorito dela. O lugar com lattes de lavanda e torrada de abacate cara, onde ela postava fotos de #autocuidado como se fosse intocável. Usava óculos escuros grandes o suficiente para se esconder e aquele suéter creme que ela sempre dizia que a fazia parecer suave, mas bem-sucedida. A irmã dela já estava lá, fofocando sobre o divórcio de algum vizinho. A ironia devia pairar no ar como fumaça. Então o entregador apareceu. Casual, prancheta na mão, colete preto, expressão neutra. O tipo de cara que não se abala, não importa o tamanho da implosão. Você é terra, eu? Ela piscou, ajustou os óculos, tentando invocar aquela voz corporativa que usava para calar estagiários e baristas. Sim. O homem nem sorriu. Você foi notificada. Entregou um envelope liso, assentiu uma vez, foi embora. Assim. Ela não abriu de imediato. Só segurou, como se fosse um objeto estranho. Como se, encarando o suficiente, pudesse se autodestruir. Mas papel não recua. Só fica ali, pesado com consequências. A irmã se inclinou para a frente. O que é isso? Terra olhou para baixo, finalmente deslizando um dedo bem cuidado sob a aba. Abriu. Uma frase no topo do pacote, petição para dissolução do casamento. E abaixo, invocação total da cláusula de fidelidade. Zero reivindicação sobre ativos compartilhados. Custódia dos cachorros, os dois, com registros veterinários provando que eu era o contato principal por 6 anos. Detalhamento itemizado de todos os fundos protegidos. Arquivado, carimbado, incontestável. Ela sussurrou, quase inaudível, meu marido acabou de me destruir. A irmã pareceu confusa. Espera, o que aconteceu? Mas Terra não respondeu. Só encarou os papéis como se fossem textos antigos de uma civilização que não se importava com quem ela costumava ser. Ao redor, o Brant continuou. Garfos tilintaram, pessoas riram, garçons serviram mimosas. O mundo não pausou para a crise dela. Por que deveria? Por anos, ela construiu sua identidade na percepção, controle, charme, pequenas mentiras inteligentes.
Mas agora estava ali, exposta. Boca seca, dedos tremendo, incapaz de girar a narrativa. Porque essa história não era mais dela. Eu tinha tomado a caneta. E escrevi em tinta permanente. Ela finalmente ligou. Não para se desculpar, não para implorar pelo amor de volta, mas por imóveis. Eu só preciso de tempo, Calvin. Por favor. Só para ficar aqui até eu resolver as coisas. Não posso ir para os meus pais, e não vou ficar com minha irmã, você sabe como ela é. Deixei ela falar. Deixei a desesperação rachar a pose ensaiada. A mulher que uma vez disse, e não acredito em dependência, agora precisava de abrigo da tempestade que ela mesma criou. Não gritei. Não a lembrei dos recibos de hotel, das mensagens, ou do sorrisinho que ela usou quando jogou a bomba do e daí, na mesa de jantar como se fosse uma curiosidade. Simplesmente perguntei, você leu o contrato de locação recentemente? Ela hesitou. Eu li, continuei, calmo. E está no meu nome. Só no meu. Está assim há 11 anos. Silêncio. O aluguel foi pago por 6 meses adiantado. Do meu fundo. Você nem viu os recibos. Mais silêncio. Pairava entre nós como lã molhada. Pelas regras do conselho do condomínio e pelo Código Estadual de Inquilinos, disse, folheando casualmente a cópia impressa que preparei dias antes, você tem 14 dias a partir da notificação de dissolução para desocupar. Ou estará em violação. Mas para onde eu vou? Não é mais da minha alçada, terra. Ela respirou fundo, tentando transformar as lágrimas em algo útil ou não estou tentando brigar. Só, não me humilhe, por favor. Lá estava. Não tristeza, não arrependimento, nem mesmo a perda do casamento. Humilhação. Era isso que a assustava. Não me perder. Perder a face. Então, adicionei mais uma coisa. Algo que sabia que a destruiria de formas que os papéis não podiam. Lembra do Paul? Nosso vizinho do andar de cima? Senta no conselho do condomínio. Sim. Ele sabe por que você está saindo. Quero dizer. A pausa do outro lado não era silêncio. Era implosão. A máscara dela, o controle, a postura. Tudo sumiu. Eu sabia o que isso significava para ela. Não ser odiada. Ser comentada. Ela uma vez passou 3 dias em espiral porque a esposa de um vizinho a chamou de exagerada nos acessórios. E agora, sua persona cuidadosamente construída, essa mulher de carreira, a esposa perfeita, a comunicadora respeitada, se estava sendo dissecada silenciosamente pelo mesmo prédio que ela costumava governar com sorrisos falsos e convites agressivos para Brant. Ela saiu naquela noite. Não bateu a porta, não chorou no corredor. Fez as malas como um fantasma, movendo-se pelo apartamento como se ele pudesse mordê-la. Deixou um pote de laque meio vazio no banheiro, um par de saltos vermelhos no armário, e a foto emoldurada de nós em Florença na estante. Ainda virada para cima. Não toquei em nada disso. Na manhã seguinte, troquei as fechaduras. Ela ainda tinha 14 dias, mas não voltou. Não porque não podia. Porque, para alguém como ela, nada é mais insuportável do que ser vista no seu pior momento. E agora o mundo que ela mantinha unido com imagem e arrogância sabia da verdade. O reino dela acabou. Tudo o que restava era um corredor vazio ecoando com uma porta se fechando e a picada silenciosa e cirúrgica das consequências finalmente alcançando-a. Exatamente um mês depois, quase no minuto, meu celular acendeu de novo. O nome dela ainda ali. Não porque esqueci de bloquear. Porque queria que a notificação final chegasse. Um último pulso de uma vida já amputada. Por favor. Um café, uma conversa. Quero me sentir humana de novo. Humana de novo. Como se fosse algo que eu roubei dela. Como se a humanidade dela não tivesse murchado no momento em que me olhou nos olhos por cima do frango General Tso e disse, vida aí. Encarei a tela. Não estava com raiva. Não mais.
Sem raiva, sem planos, sem pastas de contingência. Só fechamento. Ela não queria café. Queria plateia. Queria rastejar para fora dos destroços que construiu e tomar emprestada minha dignidade para se sustentar de novo. Digitei devagar, deliberadamente. Sem firulas, sem veneno. Só a verdade despida de cerimônias. Você se sentiu poderosa quando disse "e daí"? Aquele foi o seu momento. Este é o meu. Então, bloqueei o telefone, e-mail, redes sociais. Até cancelei a assinatura dela do nosso Spotify compartilhado. Atualizei os filtros do meu e-mail, marquei qualquer coisa com o nome dela para pular a caixa de entrada e ir direto para o lixo. Sem mais ecos. Então, fui até a cozinha. A mesa estava exatamente onde sempre esteve. Centrada, discreta, paciente. Fiquei sobre ela por um momento, lembrando do envelope que uma vez coloquei ali. O peso silencioso dele. A forma como o mundo dela mudou sem uma única voz levantada. Agora, nada. Sem pendrives, sem trilha de papéis, sem segundas chances. Só madeira polida. Vazia, fria e limpa. Exatamente como minha nova vida. Ela terminou com um dar de ombros. Eu terminei com um ponto final. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!